Nós precisamos começar a praticar isso aqui. Vamos deixar a fofoca para uma outra hora. Aqui, o trabalho que é feito ali na frente, recebendo já atrapalha um pouco aqui. E esse palestrante de hoje é meio delicado em relação a isso. Ele não gosta de barulho, não. Bem, minha gente, então, da hora que nós passamos daquela porta para cá, nós temos espíritos agindo em nosso favor, trabalhando em nós, para que a gente possa estar sempre tranquilo, termos uma semana de paz. Por que uma semana? Porque imediatamente que a gente sai daqui, nós já começamos a pensar coisas erradas, já começamos a negligenciar naquilo que foi ouvido, e nós não aproveitamos aquilo que nós ouvimos. Porque eu entendo que a obsessão tem diversas formas, mas uma das principais que nós vemos é a de encarnado para encarnado. Então, a pessoa chega aqui, aquela manhã fofoca, daqui a pouco ela já está obsediada. Por incrível que pareça, é isso. Então, vamos ter as ideias limpas para que a gente possa nos livrar de certas coisas, ter pensamentos positivos, pensamentos limpos. Então, nós vamos nos sentir melhor, não vai haver obsessão nenhuma que nos vai atacar. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos a Jesus, aquele irmão amado que nos sacrificou lá na cruz por nós, e que nós devemos homenageá-lo exatamente fazendo silêncio e elevando nossos pensamentos a altas esferas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças ao intercâmbio entre as casas espíritas, hoje nós temos um palestrante de fora aqui, que já veio fazer palestra aqui, é o seu Alberto Malik, não é Malik, eu sei que o senhor me falou que não é Malik, mas no momento vai ficar Malik, que veio lá do NEOF. Então, é um palestrante que nós já conhecemos bem, ele vai passar boas coisas a você. Pode vir, senhor. E boa sorte para o senhor. Obrigado. É seu. Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Então vamos falar um pouquinho da morte de entes queridos, tá? Antes de começar, eu queria passar para vocês, eu passo uma mensagem diariamente para mais de 50 pessoas, com o intuito de passar boas mensagens, passar vibração boa. Então, eu passei ontem, passei essa mensagem do Mário Sérgio Cortella. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Então a mensagem desse Mário Sérgio Cortella, né? Muito bacana. Ele é um filósofo, né? Então nós temos aqui mortes queridas, perdas de pessoas amadas, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. Está obedecendo, para baixo, Então tá lá, segundo o Espiritismo, não existe a morte, existe a afinidade de um corpo físico que foi veículo para o espírito realizar seu aprendizado, seu crescimento em determinado espaço de tempo. Então é lógico que a gente sabe que a gente está aqui, a gente não está aqui, não veio aqui para morrer. A gente veio fazer uma passagem aqui, veio fazer um estágio, dizer aqui, né? Para quê? Para depois a gente sair daqui melhores do que aqui chegamos, tá? Muitas das vezes acontece, claro, né?
de nós chegarmos, ficarmos aqui, acariarmos de dívida, né? Mas coisas erradas que a gente pratica, a gente vai para o mundo espiritual, volta para cá para resgatar essas coisas que a gente não fez direito. Pois nós somos de ontem e não sabemos de nada. Os dias na terra não passam de uma sombra. O que somos nós diante da eternidade, gente? O que somos nós diante da eternidade? Dessa pequena passagem que a gente faz aqui na terra, né? Então a gente sabe que a gente tem que dar uma passada rápida aqui na terra. Você está aqui, logo você está com 20, 40, 50, né? E está pronto já para sair fora de novo, deixar espaço para outros, né? Embora cada pessoa reaja de uma maneira diferente, a perda de um ente querido é uma das dores mais profundas que podemos sentir. A ausência do convívio diário, saber que não vamos mais conversar, a pessoa acaba gerando dor. Então, gente, eu perdi meu irmão na Covid-19. É triste, mas a gente sabe que a gente pode ser que a gente, em sonho a gente vai vê-los. A gente vai vê-los por quê? A gente volta, a gente não se lembra, mas abafa aquela saudade, né, que a gente tem. É muito importante a gente saber disso, tá? Porque às vezes no convívio a gente pensa, não vejo mais a pessoa, mas em sonho você vai ver. Claro que naquela idade, se o sonho não for para você lembrar, você não vai lembrar, mas vai matar a saudade que você tem da pessoa amada. A perda de parentes, amigos, conhecidos, aqueles que chamam de entes queridos, provoca uma dor de intensidade variável para que atinja a todos, mas uns menos a outros. Tá? Então existe pessoa que suporta com mais destreza essas coisas, né? Suporta melhor, mas tem outros que se derrete mesmo, fazer o quê, né? A gente é humano, a gente sabe que a gente convive com a pessoa 20, 30, 40, 50 anos, a pessoa vai embora, a gente fica chateado mesmo, né? Não que a gente diga, eu sou espírita sabe que a gente não morre, não, separação é separação, né? Tá? Dentre muitas as frases mais comuns que as pessoas dizem no primeiro contato são: perdi meu filho, perdi minha filha, perdi meu marido, perdi minha mãe, perdi. Esse uma separação, tá? Então uma separação mais ou menos longa, né? A gente vai se encontrar no plano espiritual. Quem viu o André Luiz aí, o filho do André Luiz, nosso lar, né? Observou que ele encontrou a mãe dele lá. A mãe dele já estava visitando ele há tempo, só que ele não estava com uma vibração igual para ver a mãe. Mas chegou, ele acalmou e ele conseguiu ver a mãe dele, tá? E vai saber se não é com a gente isso, né? A gente às vezes encontra à noite com nossos entes queridos, com nossos parentes, mas a gente nem lembra, né? Mas abafa aquela saudade da gente, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos itens relativos às doenças que mais estressa o ser humano é a perda de entes queridos, levando muitas vezes a depressão. Então, um dos combatentes maiores da depressão é o espiritismo, gente. É o espiritismo. O espiritismo, ele dá a voz para a gente, dá o teor para a gente saber que a morte não existe. É uma separação, tá? Então, a gente pode ver isso aí, que a depressão, quem combate mais a depressão é o próprio espiritismo. A depressão pode levar a pessoa ao suicídio? Sim. Se a pessoa se desequilibrar, vai chegar ao suicídio. E vai chegar lá no plano espiritual, vai se arrepender. Muitas das vezes acorda arrependido. Por quê? Porque a pessoa não quer, a pessoa ela quer matar a situação, não quer se matar. Ela quer matar aquele rancor, aquela saudade, vai lá e se suicida. Daí ela vê que não foi uma boa coisa que ela fez. Tá? Ela vai ver que não deveria ter feito isso. Porque a gente só tem que sair da terra quando Deus quer. Tá?
Não quando a gente quer ou quando a gente venha cometer assassinato, coisa e tal. Teve que sair da terra aqui quando Deus quer. A falta de fé, a ociosidade, sedentarismo, etc. Havendo dúvida quanto ao futuro, são incentivadoras. Tá? Então, a falta de fé, a ociosidade, né? A pessoa não faz nada, né? Fica naquela lá só pensando. É o futuro. Incentiva a pessoa a fazer coisas que não deve, né? Quando a morte vem, ceifaram em vossas famílias, levando sem considerar os jovens antes dos velhos, diz eles. Frequentemente, Deus não é justo. Deus não é justo. Mas vai saber o quanto que a gente veio programado para viver aqui na Terra? Se a gente veio programado aqui para viver 20 anos só, né? Depois de 20 anos, quantos jovens que estão aí daquela pouco somem? Tem um mal-estar, chora, morreu, né? A gente fica chateado, tal, né? Devia levar eu que sou mais velho, né? Não, mas ninguém sabe a programação da pessoa que a pessoa veio fazer aqui na Terra. Se o programa dela foi para 20 anos, 20 anos, acabou, né? A gente fala, Deus não é justo, Deus levou essa pessoa jovem, devia ter levado eu que sou mais velho. Não é por aí, não. Deus é que sabe das coisas, tá? Criaturas humanas, é nisso que tem necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. Tá? Onde a gente vê o mal, aquela pessoa jovem partindo, mas é o bem. Tá? É que nem a gente está falando, a gente não veio aqui na Terra, né? A gente não veio aqui na Terra para ficar aqui todo o tempo, morrer com 90, 100 anos, não. Depende a programação que está escrito lá, por quantos anos você vai viver. Tá? Acreditai que a morte é preferível, mesmo para alguém de 20 anos, a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Até o coração, a mãe fazem antes do tempo. Ninguém gosta, né? Muitas mães choram, né? Ver um filho tão jovem partindo, né? Mas é que nem eu falo, o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Que vem nos mostrar a realidade. Nós podemos ficar chateados, mas compreendemos. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer mais tempo, maior tempo que na terra. Então, Deus é que julga a necessidade da pessoa ficar aqui mais ou menos tempo, né? Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está normalmente onde igreja ver a cega, a fatalidade. Tá? Isso é Sansão Bravo, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, a gente estava falando, criaturas, não é nisso que tem necessidade de vos elevar para compreender que o bem está normalmente onde quereis ver a cega, fatalidade e destino. O Espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe foram caros, mas isso lhe causa dor. Mas aí ele vê a falta de fé no futuro e na confiança em Deus. Gente, a gente tem que ter confiança em Deus. Mas o que? A gente não tem alternativa. Ou você se desvia, vai pelo lado ruim, ou você tem confiança em Deus. Nós não temos outra alternativa. A confiança em Deus é infalível. Tá? É o que nos consola, o que nos dá força, o que a gente faz com que a gente progrida. Né? Estando no plano espiritual, ele está muito mais feliz. Lamentar que tenha deixado a terra é algo sem sentido para ele. Então eu tenho um fato interessante, não vou dar nome, porque nome é ruim, né? Às vezes a pessoa não quer que a gente confesse, né? Mas eu tive uma colega minha e ela fez redução de estômago, bariátrica, coisa e tal, e ela
E ela sentiu-se no plano espiritual, sentiu-se bem. Ela adorou ficar lá, né? Adorou ficar lá, mas ela teve que voltar, né? Teve que voltar. Quando ela voltou, ficou chateada uns dias. Ela não sabia por quê. Ela não sabia, assim dizer. Ela sentia a sensação de queria ter ficado lá, né? Mesma coisa que experiência de quase morte, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente, a pessoa se vê lá no chão, fica lá pairando em cima, a pessoa não tem dor nenhuma. Muitas das vezes não tem dor nenhuma, fica lá olhando os paramédicos fazer ressuscitação lá, fazendo massagem cardíaca, né? Não tem nada. E a pessoa fica lá. Mas quando a pessoa volta, aí sim, ela sente toda aquela dor no corpo, né? E a pessoa muitas vezes queria ter ficado no plano espiritual, mas não era a hora ainda, né? Teve outros casos também muito interessantes, as pessoas terem passado, né? EQM tem pessoas, aí que está, né? A gente fala assim, mas espírito não existe, né? Mas tem pessoas que acompanham todo o processo médico, viu ela lá estirada na maca, viu os médicos fazendo os procedimentos, e ela podia detalhar, quando ela voltou, onde que os médicos guardavam certos instrumentos. Tá? Agora, o cérebro dela não podia ter registrado, porque estava adormecido, o olho fechado. E aí, como que a pessoa viu isso? Né? Então, experiência de quase morte. A pessoa está lá, a pessoa ressuscita, né? Praticamente assim, né? Minha esposa também, ela também teve também isso aí também. Ela ficou e os médicos chamando, ela não queria voltar não. E os médicos chamando, chacoalhando ela lá, fazendo os procedimentos lá, até que ela pegou e voltou. Tá? Muitas das pessoas não querem voltar, mas assim, não é hora, né? Cada caso tem seu caso, né? O Espírito sensível à lembrança. Menosprezai as esperanças da vida futura, preferidas da vida efêmera, que arrastais pela terra. Então a gente menospreza, né, a vida futura, fica se arrastando aí pela terra, né? A pessoa muitas vezes tende a querer ficar amarrado aqui, quando não é necessário, né? Quando você pode, e sim, ter uma vida futura bem melhor. Alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar dos seus filhos deste vale de miséria. Não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer conosco. Às vezes a criança está lá, está ruim, e a gente não quer que vá, né? Não quer que vá e fica ali, orando para que não vá, mas o que acontece? Um egoísmo, né? Egoísmo a gente às vezes querer fazer isso, né? Mas sabe como que é dor de mãe, né? Dor de um pai também, né? Mas muitas das vezes não tem jeito, né? Um negócio muito grave, não tem jeito. Mas vós, espíritos, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçar o seu envoltório material. É lógico, né? Você está aqui, você pode ir para qualquer lugar, né? Rapidinho, não precisa tomar um carro, tomar uma condução, se enfrentar as intempéries da natureza, coisa e tal. Não, você quer estar ainda aqui, você vai para, né? Claro que onde que você é permitido entrar, né? Mas a vida é desembaraçada mesmo, do desenvoltório material, dessa carga que a gente tem que carregar. Tá? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Tá? E o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então está aí, né? Falar que Jesus nunca nos deixou, né? Ele rogou ao Pai o Consolador, porque o pessoal sabe que o próprio Consolador é o próprio Cristo, né? E que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas aos poucos a gente
Lembranças, aqui um fato ocorrido. Pasteur, quando ele, ao apresentar as explicações sobre as causas da infecção, estarem ligadas a micro-organismos ou ridicularizados perante a academia. Tá? Então está lembrando aqui também mais um fato, né, de Pasteur. Você sabe quem é Pasteur, né? Não. Sabe? Quando você for mordido por um cachorro, você vai ficar sabendo quem que é o Pasteur. Ele inventou a vacina da raiva. Ele criou a vacina contra a hidrofobia, né? Então tem, até hoje na Avenida Paulista deve ter o Instituto Pasteur, né? A gente era mordido por cachorro louco antigamente, tinha que tomar aquele monte de injeção na barriga, né? Então, de igual forma, a reencarnação tanto incomodou os interesses religiosos no passado, porque, de acordo com o concílio de Constantinopla, em 553 foi excluído da Bíblia. Tá certo, o imperador lá, Constantino, né? Ele pegou Teodoro, é uma história meio longa aí, né? Vocês podem até ver, isso aí é história, gente. Não é fato narrado, psicografado, é história. Então a rainha Teodora, ela, por motivos lá, não queria reencarnar na Terra, né? E ela pediu para o rei de Constantino tirar isso da Bíblia. Ele tirou muita coisa, mas muita coisa não conseguiu tirar, né? E ficou muita coisa na Bíblia. Então, em 1553 depois de Cristo, foi excluído da Bíblia alguma coisa de reencarnação, tá? Mas não foi tudo, não. O Espiritismo é ciência que trata a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual, que é o Espiritismo, tá? Essa relação de estarmos reunidos nessa oportunidade para reafirmar que o Espiritismo, por meio da mediunidade, veio mostrar para a humanidade que a vida continua, tá? Então muita gente fala assim, ninguém voltou de lá para falar se lá existe, é bom. Não voltou, gente. Muita gente voltou. Através da mediunidade, a gente ficou sabendo muita coisa. E ficou lá. Até tem uma poesia: dobram os sinos afinados, com a mágoa e violação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Casimiro Cunha, tá? Nosso corpo foi moldado nessa encarnação, mas o corpo não nos pertence. Nossa estrutura corpórea não é um patrimônio, é um empréstimo da divindade. Então a gente tem que saber que a gente é que nem um computador. Que nem um computador, porque a gente foi projetado para essa encarnação. Então, vão lá colocar a doença que você vai ter com tal idade, probleminha, isso aqui, você foi montado, tá? Para servir para essa encarnação. Vocês podem ver que tem um processo chamado criogenia, que o pessoal tem as cabeças de Walt Disney, que é a cabeça de Albert Einstein, preservada, porque eles acham que vão conseguir um dia fazer aquela cabeça funcionar de novo e num outro corpo. Gente, é uma coisa de Frankenstein, né? Frankenstein, não não tem jeito, né? Porque eles verificaram que o tipo de cérebro é diferente de uma pessoa comum. Olha só, por quê? Porque ele foi projetado para fazer aquele serviço, para executar aquela obra, que nem o Walt Disney, né? Meu Deus do céu, que ele criou, né? Criou um império, né? O Einstein também, nossa. Então eles estão preservando essas cabeças de umas outras pessoas lá, né? Eles estão achando que eles vão conseguir fazer voltar essas pessoas, mas essa pessoa mesmo que volta desatualizada pra caramba, não volta. Mesmo que um grande cientista que nem Einstein, mas se ele voltar, não vai voltar, né? Porque o espírito dele já está em outro lugar, né? Mas é a ciência, né? A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial de pessoa. Então nós mudamos de casa, mas não mudamos de pessoa. Deixamos a terra aqui, vamos conviver em outro lugar, tá?
Mudança de casa, mas não de pessoa. Chico Xavier. Com a filosofia dos espíritos modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua, o meio de realizarmos a observação da lei moral em todas as suas forças. Tá? Leon Denis, Depois da Morte. Esse livro do Leon Denis, aqui, se vocês estiverem na biblioteca aí, vocês procuram ler. Ele é muito interessante, muito bacana, muito mesmo. Tá? Então, a pessoa que busca a felicidade aqui na Terra também, não vai alcançar também, né? Uma quimera. Mas a gente busca aqui a melhoria contínua. Nós estamos melhorando continuamente. Pode parecer que não, mas sempre alguma coisa a gente melhora todos os dias. Livro dos Espíritos, a questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Então nós estamos falando lá que o mundo, né, que o mundo espiritual é bem melhor, tal, não sei o quê. Claro, quem acha pessoa com a pessoa. Mas quem acha da pessoa que se matar, eu vou me matar para chegar lá mais rápido para curtir tudo que é de bom lá? Outra loucura, a os Espíritos respondem, outra loucura, que faça o bem, o mais certo estará de lá chegar. Está vendo? Fazendo bem, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida, depois termos, sob o influxo de uma ideia falsa, uma falta, seja qual for, jamais há a ninguém o santuário dos eleitos. Tá? Então não adianta a pessoa falar, vou me matar, já vou. Não, se não tiver na hora certa, você entrou numa ruim, viu? Entraram numa ruim mesmo, porque vocês vão chegar lá e o cara vai falar assim, você vai ter que voltar. Então eu vou voltar. Não, mas tem que pegar aquela fila lá. E a fila é grande para voltar, hein? A fila é grande. Né? Dizem que antigamente era mais fácil porque o pessoal tinha muitos filhos, né? Hoje não querem ter tantos filhos, né? Então já fica mais difícil. Né? Então você vai ficar lá no mundo espiritual, lá rodando, né? Rodando, esperando lá a sua chance de voltar. E por um erro, né? Por um erro. Porque logicamente acho que vão dar, assim, dizer preferência, entre aspas, né? Aquela pessoa que de fato caminhou, teve um acidente, sei lá o que, alguma coisa, mas não aquele que se matou. Aquele que se matou vai ficar mais retardado. Acredito eu, penso, não sei se é regra, né? Então vamos lá para a última questão. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos, e orai a Deus para os abençoar. Vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam as lágrimas e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então nós temos que escutar nossas pulsações mesmo, tá? E aspirações encantadoras mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Certo, gente? Então é isso aí que eu tinha para hoje aí para vocês, né? Então agora vou pedir a vocês que vamos fazer a nossa oração, né? De encerramento. Vamos pedir a todo mundo que relaxe em suas cadeiras, respire bem fundo, nesse momento de integração, nesse momento de oração, que nós vamos juntar toda a energia nossa e vamos orar, vamos vibrar para todos aqueles nossos familiares que não puderam vir, nossos familiares doentes, acamados, vamos vibrar para todos, para toda a diretoria dessa casa também. Vamos vibrar para os hospitais, os manicômios, os educandários, os asilos, Senhor. Vamos pedir de coração que a luz divina
pensamento, Senhor, para a vida eterna. Levar o pensamento para as coisas de Deus. Senhor, pedimos humildemente que abençoe a semana vindoura, que seja uma semana de paz, de alegria, de fé e muito amor.